Vamos lá? Romanos 6, do 6 ao 14. Pois sabemos, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Aí minha pergunta é, você já morreu? Vou falar de novo. Você já morreu para o seu velho homem? Porque é o que está falando aqui. Volta um pouquinho, Rafa. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Então, precisa o quê? Morrer. Não façam outro sticker de mim falando isso. Já tem. Ora, se morremos cremos que também com ele o quê? Viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas. Mas vivendo, vive para Deus. Agora é para nós. Da mesma forma, considerem-se mortos para o... Vocês têm noção do que é isso? Considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, então, quer dizer que vocês não podem mais permitir que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês. Membros. Está falando de todos os membros. Como instrumento de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quê? Como quê? Como quem voltou da morte? Voltou. Lembra que eu falei que nós somos reconciliados, porque lá no começo a humanidade era conciliada. E agora nós voltamos da morte para a vida. E ofereçam os membros, falou de novo, do corpo de vocês a quem? Como instrumentos de justiça. Pois, isso aqui é uma promessa. E eu, se eu fosse você, quais são os membros do teu corpo que você tem oferecido para que seja ato de injustiça? Porque pode ser ouvido. Depende do que você ouve. Pode ser falar. Depende do que você tem dito. Pode ser o seu olhar. E sabe por que isso está acontecendo? Porque talvez você não tenha convicção da tua identidade. Então a falta de santidade é um problema de identidade. Porque você não entendeu que você é filho. Você não entendeu que você carrega a santidade no teu DNA. Vamos ver a confirmação disso em Romanos 8, do 1 ao 4? Isso aqui é para os culpados. Para as culpadas. Portanto, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida, a lei do Espírito de vida me libertou
da lei, do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei for em próprio filho, nós não éramos capazes de cumprir lei. Nós não éramos capazes de cumprir a lei, mas ele fez o filho gerar em nós essa capacidade, restaurar em nós, enviando o próprio filho, à semelhança do homem pecador. Ele se fez como nós, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente. Não está dizendo aqui que fossem meia boca, que fossem parcialmente satisfeitas, mas está dizendo aqui, ó, plenamente satisfeitas em quem? Em quem? Em nós. Para que não vivamos segundo a carne, mas vivamos segundo o Espírito. Você já se apropriou disso? Romanos 10, 9 ao 10 diz assim: se você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer, onde? Em seu coração. Que é aqui o coração, tá? O coração não é aqui, não. O coração é aqui, ó. Na tua mente. E Deus o ressuscitou dentre os mortos, será o quê? Salvo. E a minha pergunta para você hoje é: você crê? Hoje é um culto evangelístico para nós. Porque nós não podemos caminhar como igreja vivendo pela antiga natureza. A antiga natureza é treva e não ilumina lugar nenhum. Hebreus 10, 22 diz assim: assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e plena convicção do quê? Fé. Tendo os corações aspergidos para nos purificar do quê? De uma consciência, de uma maneira de pensar culpada. E os nossos corpos lavados com água pura. Hoje é dia de purificação de consciência. Não importa. O papel do inimigo é manter a nossa consciência carregada de culpa e de condenação. Mas o plano de Deus nos capacita a ter a mente de Cristo. Ter mente de Cristo é pensar como Cristo. E é pensar sem culpa, sem castigo. Mas Ioná, e aí? O que isso tem a ver com a santificação? Eu não posso viver a santificação se eu não entender que eu já fui justificado e que Deus já me vê como santo. Eu não posso. Romanos 6, do 22 ao 23, diz assim: mas agora, vocês, está escrito que nós seremos libertados? Não. Foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus. O fruto que colhem leva ao quê? E qual que é o fim? Sem santidade, não tem vida eterna. Enquanto a justificação é algo que já aconteceu, no mundo espiritual, já aconteceu, e você precisa tomar posse disso que já aconteceu, a santificação é algo que vai acontecendo paulatinamente na tua vida. Deus já te enxerga como santo, porque o olhar dele é santo. Dá para entender?
a maneira dele olhar já é santificada. Deus já te vê como santificado. Deus já te vê como santo. Mas isso vai acontecer como um processo. O ponto de partida é a justificação. Mas aí tem o caminho, que é essa nossa peregrinação aqui na terra. Esse é o caminho que a gente está vivendo aqui. E nós vamos sendo forjados. Nós vamos sendo trabalhados como aquele vaso que está na mão do oleiro. Nós vamos sendo paulatinamente santificados, lapidados. Eu amo quando vocês me ajudam. E a santificação completa acontece na glorificação, quando Ele virá nos buscar. Porque aí nós vamos viver a glorificação, a santificação, o completar disso. Corpos glorificados. Mas por que precisa glorificar? Porque a natureza de Deus não é compatível com coisas que são mais ou menos. Não dá. É incompatível. Mas Deus nos chamou para essa santificação. Eu falei com vocês algumas vezes enquanto a gente lia sobre a palavra fé. Por quê? Será que você crê de verdade? Será que você tem fé de verdade de que tudo isso já foi gerado em você e que você está vivendo esse processo de santificação? Porque isso acontece pela fé. Olha o que está dizendo 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo 1, do 18 ao 20, do 18 ao 19. Olha o que está dizendo aqui. Timóteo, meu filho, dou a você essa instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo o quê? A fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Eu queria te perguntar, você ainda duvida da tua salvação? Eu vou um pouquinho além. Você tem medo de morrer? Não precisa me responder. Se você tem medo de morrer, você tem medo de morrer por quê? Tem mais. Você tem medo de Jesus voltar? Porque tem gente que fala assim, os sinais, o apocalipse, olha o que está acontecendo, meu Deus. Eu fico, eu não vejo a hora, eu não vejo a hora de Jesus voltar. E eu não fico pedindo para Ele me levar, porque eu sei que Ele vai me levar quando eu cumprir o que Ele me chamou para fazer aqui. Mas o dia que Ele tiver que me levar, estou pronta, estou pronta. Passaporte carimbado, é. E eu queria te perguntar isso. Será que você não está conseguindo viver uma vida de santidade porque você ainda não creu que Ele já te perdoou e que Ele já te vê como filho? Esse é o nosso problema. Porque às vezes eu ouço isso, mas pastora, ninguém é de ferro. Ninguém é de ferro mesmo, que se for de ferro vai perecer. Mas se você é de Cristo, Deus já te deu toda a capacitação para viver o que Ele te chamou para viver. E Ele te chamou para viver em santidade. E esse é o problema. Pastora, mas eu sou humano. Sim, você pode ser humano, mas você não pode ser carnal.
Humano você vai ser, nós somos seres humanos. Se for no médico, o médico vai olhar para você é o quê? Você é um humano. Você faz exame de sangue, corre de sangue, você tem órgão, você tem todo um shape humano de ser. Mas não é porque nós somos humanos, é que nós temos que ser carnais. E quanto das nossas atitudes têm sido carnais? Quanto da nossa maneira de olhar para o outro tem sido em carnalidade? A nossa maneira de agir. Pior do que agir, sabe o que eu acho? É reagir. Né? Porque agir, ainda dá um tempinho, você pensa, né? Não, eu vou fazer isso. E o reagir, hein? Reagir é mais difícil. Agora, o problema todo está na nossa falta de fé no sacrifício e na ressurreição. Porque se nós crescemos de verdade no sacrifício e na ressurreição, nós estaríamos caminhando em santidade. Porque a gente entendeu que isso foi gerado em nós. Olha o que a Bíblia diz sobre Abraão. Gente, Romanos 4, do 17 ao 21. A gente leu a história de Abraão lá em Gênesis esses dias. Mas aqui Paulo está lembrando do que foi vivido naquele tempo. Olha o que ele leu, olha o que ele disse. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama a existência coisas que não existem como se existissem. Para pensar. Abraão, contra toda esperança, ele não tinha mais esperança. E olha, contra toda esperança, em esperança, creu. No humano dele, não tinha esperança, não tinha mais idade, não tinha mais nada. Mas está dizendo aqui, e ele em esperança creu, tornando-se assim, o quê? Pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Palavra de Deus. Palavra dita, palavra cumprida. Deus é aquele que cumpre promessas. Deus cumpre promessas. Eu vou falar de novo, acho que você não entendeu. Deus cumpre promessa. E a maior promessa que Ele fez para a tua vida é a promessa de te fazer filho santo. Porque promessa de um carro, convenhamos, seria esmola. Ai, Deus me prometeu uma casa. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu creio, Deus promete casa. E dá a casa. Mas isso seria uma esmola. O que Ele está te prometendo é uma paternidade que gera santidade. Vamos continuar. Sem enfraquecer, onde? No que mesmo? A palavrinha. Reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi o quê? Fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando um pouquinho convencido. É isso que está dizendo? Plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Você sabe o que a fé faz?
A fé transforma a sua consciência. A salvação é a salvação da consciência, é o resgate da sua consciência, porque você tinha perdido a consciência, estava morto. Como é que fica? A pessoa está lá, você fala, ai, está lá em coma, está o quê? Inconsciente. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Inconsciente e perdido lá nos pecados. Mas Jesus vem e resgata a consciência, a mentalidade, a nova mentalidade. A mentalidade regenerada, gerada de novo. E eu queria te convidar nessa noite, para que você cresça no caráter de santidade que já está gerado em você. Você crê que você é santo? Quem crê aqui de verdade que é santo? E os que não creem, eu declaro em nome de Jesus, sementes de fé. Fé gerada para que você realmente creia, porque enquanto você não crê, você não vai viver. E talvez seja por isso que você ainda não está conseguindo romper com coisas que você já deveria ter rompido há muito tempo, para a glória de Deus. Talvez você seja uma pessoa muito generosa, porque te ensinaram, porque te disseram que é bom, porque os seus pais faziam assim, porque seu pai e sua mãe recebiam pessoas na sua casa. De repente, quando você olhava, tinha um monte de gente comendo ali. Porque você viu seu pai e sua mãe ajudando pessoas. Porque você viu seus pais dando exemplo para você. Não basta. Porque não é por obras, as obras são uma consequência. Mas a nova natureza é algo que só vai ser gerado pela fé. E o meu convite para você hoje, se você ainda não creu, é que você faça uma oração. Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Acorde fazendo essa oração. Durma fazendo essa oração. Senhor, eu não consigo crer. Gera fé em mim. Porque a graça que gera fé é presente. E se você ainda não se deu conta disso, Ele tem esse presente para nós. Não existe acepção, não existe tipo de gente que pode receber ou que não pode receber. Ele já depositou em você e você só precisa crer. E se você não está conseguindo crer, peça a Ele, aumente a minha fé. Porque nós só vamos viver isso quando nós crermos de todo o nosso coração. E santidade para quê? Santidade para quê? Para que a santidade? Para que o amor dele seja conhecido através de você. Para que a partir da tua santidade, outras pessoas sejam resgatadas. A partir do jeito que você perdoa. Aí pega, né? Do jeito que você perdoa. Quem está te olhando vai falar, tem Cristo ali. Não é possível. Ali tem Cristo. A maneira que você reage. Tem Cristo ali. Quando a tua santidade te permite dar outra face, Cristo vai ser visto ali. Quando a tua santidade libera um amor que você pensou que não tinha para dar, e você oferece, existe Cristo ali. Cristo está ali. Ali, na tua maneira de derramar o amor. Ah, mas a pessoa não merece. Não merece mesmo. Eu também não. A partir do momento que a tua santidade atingir a tua maneira de amar, Cristo será visto.
Cristo é visto quando eu faço missões? É. Cristo é visto quando eu ajudo alguém no hospital? É. Cristo é visto quando eu socorro alguém? Sim. Mas Cristo, a imagem de Cristo é completamente manifestada quando você começa a amar quem não te ama, quando você começa a perdoar quem não te perdoa, quando você começa a agir com compaixão, que nós falamos tanto aqui. Santidade para quê? Para que Cristo seja visto através de você e através de mim. Eu sei que essa não é uma mensagem para todo mundo ficar. Mas eu sei que hoje é um dia de vivermos restauração de consciências. Eu quero te propor a se comprometer com a santidade que já está gerada em você. Minha pergunta para você hoje é: qual tem sido o teu grau de comprometimento com a santidade que já está em você? Quando você acorda para você ou você acorda para Ele? Para pensar. Quando você tirar o pé da cama amanhã, levantar, acordei. Graças a Deus, acordei. Tenho vida. Vida para quê? Para mim? Não é mais para mim. Porque se eu sou Cristo, a minha vida é para quem? Para o outro. Se eu sou santo como Ele é santo, eu vou deixar o meu egoísmo de lado. Eu vou deixar o meu eu de lado. Eu vou deixar a minha inveja de lado. Eu vou deixar as minhas vaidades de lado. E vaidade não é se vestir bem não, tá? Pode se vestir bem à vontade. Não é sobre isso. Tem gente que acha que vaidade, isso é vaidade, aquilo é vaidade. Sabe onde está a maior vaidade? E vaidade não combina com santidade. I'm so sorry to say that. Vaidade, egoísmo, egocentrismo não combina com santidade. Mas amor combina com santidade. Perdão combina com santidade. Reconciliação combina com santidade. Eu queria te perguntar, com quem que você precisa se reconciliar? Com quem que você está precisando se reconciliar? Talvez você precise se reconciliar com o próprio Deus. Faça isso hoje. Mas se veio à tua mente alguém que você também talvez tenha ferido, eu queria te convidar. Revele a santidade de Deus, oferecendo perdão. Perdoando, oferecendo perdão. Amando, cuidando, zelando. Falta de perdão não é compatível com santidade. Não, mas Deus sabe muito bem os meus motivos. Ele sabe. A Bíblia diz que Jesus carregou sobre si todas as nossas dores. Ele conhece o tamanho da tua dor. Mas o amor dele é infinitamente maior. O perdão dele a você é infinitamente maior do que qualquer culpa, do que qualquer ferida. Eu sei que Deus te trouxe aqui hoje para curar suas feridas, para que você tome posse
vez por todas, como diz a palavra hoje, da justificação e da santificação, nós seremos uma igreja santa. Nós somos uma igreja santa. E eu não estou falando da casa church, eu estou falando de igreja, de Jesus, de noiva. E eu vim de branco de propósito, porque a noiva imaculada, você se vê como santo hoje? Se você não se via até hoje, eu queria te dizer, hoje Ele te diz: eu te amo, eu te perdoo, eu te resgato, eu te chamo filho amado, capaz de viver, de caminhar como imagem e semelhança, imagem e semelhança, imagem e semelhança de santidade. E você vai derramar essa santidade com quem estiver perto de você. Porque de repente quem está perto de você olha e fala assim: opa, tem alguma coisa mudando aqui, tem alguma coisa mudando ali. E melhor do que isso é você ser esse instrumento. Não adianta dizer que você quer ser embaixador de Cristo se você não tiver compromissado com essa santidade, com essa santidade. Amém? Feche seus olhos. Eu queria que você orasse aí e diga para Ele que você precisa dizer o que só você pode dizer por você mesmo. Pai, Abba, Pai, Abba, Pai, Paizinho. Nós nos sentimos de verdade constrangidos pelo teu amor. É um amor que a gente não entende, Senhor. É um amor que a gente não compreende, é um amor que a gente não merece. É um amor que a gente não consegue mensurar. Mas hoje nós sentimos o teu amor ao ouvir a tua palavra, porque a tua palavra diz: santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Então nós nos aproximamos hoje da tua palavra, e não só hoje, mas todos os dias nós nos aproximamos da tua palavra, para que nós possamos te conhecer mais, Paizinho. Nós queremos te conhecer mais, porque te conhecendo mais nós seremos aptos a revelar a tua santidade e o teu amor. Senhor, se existem pessoas aqui hoje que ainda tem uma consciência culpada, eu declaro em nome de Jesus que teu Espírito Santo quebre todo o peso, quebre toda a culpa, todo o peso de pecado, toda a prisão, toda a escravidão de pecado. Nós quebramos em nome de Jesus pelo poder da tua ressurreição e declaramos que a partir de hoje nós cremos plenamente. Nós cremos plenamente. Se há aqui pessoas que não têm fé, eu declaro em nome de Jesus fé multiplicada, fé aumentada, consciência transformada, fé sendo gerada, Espírito Santo de Deus. Nós te damos liberdade para que o Senhor nos convença, para que o Senhor nos convença de que somos filhos amados e carregamos